Boa tarde, minha gente. Nós estamos aqui no nosso podcast recebendo essa visita maravilhosa aqui, Moacir Balbinotti. Eu fiquei perguntando pro pessoal hoje, Moacir, tem algum nome no meio, não? Não, Moacir Balbinotti. Geralmente o pessoal que é mais das antigas, você também é um pouco mais das antigas. Tinha três nomes, tinha nome de santo no meio. Você vê o Mário, não sei se todos sabem, o Mário é filho, é 12º filho, é o único que não tem o nome, terceiro nome, né? Mas Moacir é o filho da dor, filho de Iracema, do romance Guarani. Ó, para quem não sabe, hoje nós vamos ter algumas aulas aqui com o Moacir. Eu nunca te falei isso, mas a gente trabalha bastante tempo, mas eu aprendo muito com você, com teus... Assim, na maneira de ser no dia a dia. Pode não parecer, nunca te falei isso, mas verdade. Princípio é bem verdadeiro. Inspirador aí. E hoje a gente aqui, Moacir, para falar um pouco, cara, uma coisa que tu certamente é especialista, né? A gente lançou aqui no último mês aqui a edição número 4, e a gente tem uma série dentro da revista que fala sobre os valores do campo. E então a gente falou da força do trabalho, já falou de inúmeros, né, assim, da riqueza que o campo tem, o que ele traz da inspiração culinária que veio com os nossos ancestrais, né? Tu também é italiano, né? 100% italiano. 100%. E dessa vez aqui a bola da vez é o senso de comunidade. E eu lendo a matéria que você participou, porque assim, se você pegar uma definição nua e crua, senso de comunidade é uma colaboração mútua, né? Não pensar no indivíduo e pensar no coletivo. Mas você falou uma frase lá que mais um ensinamento teu que eu absorvi, da questão da corda. Eu queria que você, para o nosso público aí, fizesse essa correlação da corda que você fez na matéria, quem não teve a oportunidade de ler. Não, poderíamos ter várias metáforas, né? Mas o espírito de comunidade, quando você compara com a corda, na minha forma de perceber, ele se torna um pouco mais completo. Por quê? Porque sozinhos somos frágeis. Enquanto indivíduos somos frágeis, precisamos de complemento. E não é só juntar fios, eles precisam se entrelaçar. Quando você vê na matéria comunidades que se organizam para fazer eventos ou para colaborar entre si, ajudar alguém que está necessitado na comunidade, não é só um esforço individual que vai se somando. É necessário que eles se entrelacem. E nós conhecemos, né, uma corda, inúmeros fios frágeis, trançados, eles arrastam o caminhão, né? Então a metáfora da corda, para mim, ela é relevante nesse sentido, de instigar também não só estar junto, mas estar relacionado. E o viver em comunidade é isso. Talvez seja uma das coisas que nosso momento presente, nossa geração jovem e pegando a nossa junto, mais tenha dificuldade. Tantos recursos como esse que nós estamos usando, tanta mídia, podem ser muito úteis, mas elas podem reforçar o individualismo. As pessoas nós acharmos que sozinhos nos tornamos independentes e perdemos os relacionamentos. O estar conversando, como nós dois estamos aqui, amplia relacionamento, faz com que, sem perceber, nós assumamos compromisso entre nós. Isso pode ser numa conversa, pode ser numa festa, pode ser numa dificuldade. Me lembro bem, e aí vem da procedência do Mário também, você acha que não chegou a viver um tempo em Iomerê, adolescente? Sim, quando era pequeno. Até que idade? Eu vivia todo final de semana ia pra lá. Lembra, na época ainda, quem não conhece Iomerê, uma cidade belíssima, pequena, mas bem estruturada. Eu não tinha aquela rua que tinha um campo que era das irmãs. Sei, E eu brincava direto naquela... Certo. Bom, então tu cresceu percebendo, vendo ou até fazendo parte do puxeirão, que o pessoal do interior chama por aqui, né? De que alguém tem uma dificuldade, se junta os vizinhos e vai lá ajudar. Ou do serão. Hoje a gente transforma o serão num evento quase que artístico, né? De juntar várias pessoas. Mas o visitar-se à noite era uma coisa comum. Não havia o telefone. Chegou a energia elétrica na década de 80 em Iomerê, 75, os anos 80. Então é muito recente. E o que as pessoas tinham para não ficar sozinhas ou para solicitar ajuda? O contato era o único recurso. O contato físico, olhar olho no olho. Sem um telefone, sem um e-mail, sem um WhatsApp. As necessidades eram muitas de todos. Então, se eu tenho algo que eu reparto com você, eu tenho a recíproca depois.
E isso é muito presente ainda mais no interior. Mas quando nós vamos para a cidade e temos praticamente tudo o que precisamos dentro da nossa casa, da nossa sala, começa a ficar desapercebido essa necessidade de entrelaçamento. E a consequência, aí os psicólogos podem nos ajudar mais, né? Mas a consequência é o isolamento, a tristeza, a depressão, enfim, torna o ser humano mais triste. Eu lembro, você tocando nessa questão mais antiga, eu lembro o pai falar muito do pai dele, né? Do meu avô, que foi uma das pessoas que ajudou a Iomerê a crescer. E Seu Jacó. E o Jacó Facim. E o Mário sempre colocava que ele era como se fosse um subprefeito. Na época não tinha... tinha essas atribuições para algumas pessoas em algumas comunidades. E diferente de hoje, não tinha... esse subprefeito ajudava o prefeito da cidade, que no caso aqui Videira, porque Iomerê pertencia, era um distrito de Videira. Perfeito. E ajudava a organizar aquele distrito, né? Como um todo, na parte política, na parte social, ambiental, seja lá qual fosse. E o Mário sempre dizia que não era um cargo sem comissão, ou seja, não tinha salário, não tinha valores, valores percebidos, né, financeiros. Sim. E é uma coisa que hoje você não vê mais, né, Moacir? E isso, assim, é o que você falou ali, traz muitas coisas assim que não agrega valor para a pessoa. E infelizmente isso aí não existe mais. Mas assim, eu quero discordar no sentido de não existir mais e dar alguns exemplos, né? Vamos resgatar do passado para não perder esse tom da conversa. Meu pai, também da época do seu pai, praticamente a mesma idade que eles têm, e eu lembro quando meu pai fez uma cirurgia de úlcera e ficou acamado por quase 30 dias. E meu pai tinha uma lavoura de trigo. A comunidade de Caravaggio toda fez a colheita do trigo, debulhou o trigo, minha mãe organizou para vender, venderam e plantaram a safra de milho que vinha. Sem nada, né? Seu pai contribuiu bastante, se não me falar a memória, era intendente, a denominação que dava para essa função. Era um representante civil daquela comunidade, quase um papel de vereador, né? E o seu Jacob, você me fez lembrar também, para quem chega em Iomerê e subir as escadarias da nossa igreja, o vitral que está na esquerda tem o nome dele, é registrado lá como uma das doações. E aquela igreja e as estradas de Iomerê, as pessoas com mais de 45, 50 anos que viveram isso, elas contam nos testemunhos como é que foram feitas aquelas estradas. Cada um dedicava uma semana de trabalho seu por ano para ir fazer, de graça. Cada um dedicou uma semana de trabalho para ir lá em Iomerê ajudar a fazer a igreja, de graça. Hoje não existe mais? Existe. Vamos continuar com os exemplos de Iomerê. E não é por bairismo, é por conhecer, por viver, claro. O Lions Club é uma instituição voluntária, de pessoas que julgam que podem contribuir com a sociedade voluntariamente, e inúmeras horas. Iomerê é um município que teve toda a sua vida religiosa pautada pelos camilianos, educada, catequizada pelos camilianos. A família Camiliana Leiga é um braço da Ordem Camiliana em Iomerê, que contribui para o auxílio, para a ajuda, para a visita, para o apoio aos idosos e doentes, voluntário. O Clube de Mães é muito ativo em Iomerê. Se eu sair para Iomerê, numa festa qualquer, com certeza não vai deixar de provar o sonho que produzimos lá. Clube de Mães, um grupo aí de mais de 100 senhoras voluntárias. Né? É claro que não são todos, é claro que cada um tem sua dificuldade, mas existem inúmeros grupos, clubes de serviço que conseguem se encontrar para uma causa mais nobre. Mas eu não me refiro, quando falo da corda, a esse tipo de envolvimento. Eu me refiro ao vizinho. Meu avô, Alberto Peretti, dizia assim, o primeiro vizinho é o primeiro parente. Porque quando você precisar de ajuda, é o mais próximo que vai te ouvir quando você gritar, né? Hoje você tem outros recursos. Mas o que ele queria dizer? O relacionamento é fundamental. E vamos trazer para a empresa. Como as dificuldades ficam maiores, os problemas ficam maiores, difíceis de resolver, se prolongam por falta, por dificuldade, intencional ou não. Eu diria até que a maior parte é sem perceber. Mas por faltar o entrelaçamento. As coisas crescem, nossas agendas ficam cheias, nós começamos a mandar um recado e não conseguimos dar um tempo de qualidade para resolver os problemas. E eles se multiplicam. Então, acho que em todos os ambientes podemos ser assim. E se a
o ambiente de trabalho é onde a gente exerce a nossa função, contribui, no nosso caso, para alimentar o país e o mundo. E temos uma família, um grupo que pertencemos, e aqui vivemos 8, 9 horas por dia. A tua extensão onde é? É no ambiente que eu vivo. Lá com a minha família, onde passo minha noite, lá na comunidade, onde eu vou participar de um evento, no clube, nesses eventos onde a gente se sente bem com outras pessoas também. Então a gente acaba viciando. E o trabalho pode nos poluir um pouquinho a relação de hierarquia e de interesse sempre é presente em todos os relacionamentos. Então, quando você participa de diversidades, como vocês participam do esporte, você tem formas diferentes de se relacionar e isso nos amadurece, nos faz agregar uma experiência de vida que nos ajuda a revisar conceitos, a entender melhor o que acontece e viver melhor, né? Não quero te interromper, Moacir, mas assim, aí entra uma coisa que eu queria, até, como você faz parte disso e vivencia isso no teu dia a dia, porque quem não faz parte disso tem dificuldade em entender o altruísmo, né? Fazer algo sem algo em troca, em benefício próprio. Se você pudesse passar, assim, quais são as vantagens de se trabalhar dessa maneira, de pensar, de fazer parte desse senso de comunidade? Porque algum benefício tem que ter. Sim. Não estou dizendo que ele seja, assim, que ele te traga lucros ou benefícios, assim, que mudem a tua vida, mas obviamente que alguma coisa tem que ter, porque não é possível que a pessoa faça sem querer nada em troca. Bom, não quero te parafrasear, mas o fazer sem nada em troca é um pouquinho complicado, né? Porque essa relação não pode ser tão fria, no meu ponto de vista não é tão fria. E respondendo numa questão só a tua pergunta, qualidade de vida é o que você ganha. Então, o que ganha? Ganha qualidade de vida. Como que você ganha qualidade de vida? Por relacionar-se, por interagir, por doar-se, por prestar algo que você não ganha nada materialmente em troca. Poderia colocar sobre 2 aspectos. Poderia colocar como cristão que sou. Então, como cristão que sou, por premissa de quem nós seguimos, é o servir, é o doar-se, é o fazer sem nada em troca, porque acreditamos num evento futuro que chamamos de eternidade. Mas poderia ser mais pragmático um pouquinho, né? E dizer que o doar-se, o relacionar-se, me amadurece, me faz sentir bem, me torna feliz, né? E me deixa numa condição onde a minha experiência de vida vai se agregando. Quanto maior o meu relacionamento com outros ambientes, melhor eu vou ser no meu trabalho, então. Nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, porque na nossa geração e também no ambiente que vivemos, a gente acaba focando a carreira como se ela fosse a religião da nossa vida. A carreira é importante, todos nós temos que crescer, queremos crescer, mas você pode crescer não de forma hierárquica, porque por si só ela é um funil, isso geraria em pouco tempo uma frustração. Mas como é que você cresce enquanto pessoa, enquanto estar bem? Estou lá no meu ambiente, você é prático 1, eu sou prático 2, o colega é prático 3 e somos em 50. O que é crescermos juntos? É nós chegar, passar o dia de forma agradável, fazendo aquilo que nos dispomos a fazer, que é o nosso trabalho, em troca de uma remuneração para trocar por outros bens, né? E ir para casa melhor do que chegamos. Nos cuidarmos um do outro, felizes, aprendermos a administrar nossos conflitos. Então, eu acho que o ganhar não é algo que a gente deva levar em conta ao doar-se. Você deve levar em conta a tua qualidade de vida, a tua felicidade vai vir dos relacionamentos que você tem. E nós não somos infalíveis, somos seres falíveis, né? Então, vai chegar um momento que vamos precisar ser cuidados. Talvez o legado que a gente vai deixando durante a nossa juventude, o tempo de vitalidade como estamos agora, ele vai nos tornar mais felizes, longevos, e lá na longevidade, as pessoas que estão à nossa volta vão dizer assim, é bom fazer companhia para esse cara que não produz mais, que não está mais na ativa, mas é bom estar com ele. Eu acho que isso nos engrandece bastante. Mas você pode observar, Nico, que, olha, o riso nessa foto. Sorriso, né? Estar em comunidade, interagir, faz com que nos sintamos assim. Acho que isso é o que faz valer a pena. Você tocou no assunto aí,
pelo amor de Deus, não me entenda que polemizar, mas como eu sou católico, e existem outras religiões aí que também a gente, como todos, a gente respeita. E eu sempre vejo que a religião acaba gerando um pouco disso aí ainda, né? Ela consegue ainda, dentro do cotidiano dela, do que ela prega, e as pessoas que seguem ela, são pessoas que têm um pouquinho mais desse senso de ajuda, né? Não precisamos falar necessariamente de comunidade, mas eu vejo isso aí, a igreja ainda tenta, seja ela qual for, qual a crença ou qual que for, ela gera um grupo, né? Ela gera interesses. E se doar é uma das maneiras de se purificar, né? Chame como quiser, de fazer o bem-estar. E uma outra coisa que você tocou no assunto aí, o Mário sempre fala para mim, eu cito às vezes o Mário porque é um cara que sempre, é um exemplo para todos nós, né? E ele fala para mim, uma vez ele me escreveu assim, que a razão de viver é a felicidade. Só que a felicidade é construída com cada um dos nossos sonhos e segundo as nossas realizações. É mais ou menos isso que você falou, né? É mais ou menos isso. E dentro do rol de realizações, pode estar, com certeza está na cabeça do Mário também, construir a Master, dar a educação dos filhos que ele tem, mas também os relacionamentos que ele cultiva. Com certeza no rol de objetivos, e penso que é no dele, no seu, no meu e de todas as pessoas saudáveis de mente, está não só os objetivos materiais de cada um, ter sua casa, seu carro, trocar de carro, seja o que for, mas também as suas aspirações sociais, as suas aspirações de relacionamento. Você falou das religiões, existem, imagine que estamos num lado do rio e queremos chegar do outro lado. Existem várias formas de ir para o outro lado, vários tipos de embarcações, né? A minha é o catolicismo, por exemplo. Mas das instituições que eu citei antes, que é o Lions Club, ele não é proveniente de nenhuma religião. Né? Ele é o fruto do positivismo, né? Então poderíamos dizer, olha, mas as pessoas maduras, as pessoas que aprendem com a vida, elas logo percebem de que há a necessidade do ser humano de doar-se, de servir. Vou pegar o exemplo agora nas enchentes do Rio Grande do Sul. Na catástrofe é onde mais se manifesta isso. As pessoas conseguem doar-se, conseguem tirar seus recursos, mesmo que às vezes pensem, não sei se esses R$100 vai para onde tem que ir, mas eu quero, de alguma forma, tentar contribuir. Não sei se esse agasalho vai chegar lá, mas eu quero fazer parte dessa corrente, me faz bem. Então isso está dentro, faz parte da essência do ser humano. Quando estamos todos bem, infelizmente nós esquecemos um pouco disso. E acabamos ou nos encontrando nesse relacionamento forte na desgraça ou nos momentos de festa. Mas o dia a dia também, é o dia a dia que cultiva isso. Tá? Então, claro que qualquer religião, todas pregam o bem, todas pregam o ajudar-se. Mas nós também, todo líder também prega isso. Todo líder, não importa a sua crença, e mesmo que seja ateu, todo líder prega uma força da equipe, e a força da equipe está no entrelaçamento dos fios que formam a equipe. Então acho que isso é da essência do ser humano. E para a gente fazer uma ponte agora, até para a gente... porque uma das coisas que a gente preconiza aqui na empresa é produzir alimentos com os valores do campo. Então a gente está falando um dos valores do campo. Sim. E que são muito vivos dentro da empresa. Então assim, hoje a Master em várias cidades se não a maior ou a segunda ou a terceira maior arrecadadora contribuinte com os municípios. Fora isso, são mais de 2.400 funcionários. Já. Diretos, né? Mais 300 famílias rurais. Então, assim, tu que é um cara que assim, veio de fora da Master, né? Porque pra gente que aqui eu tô há 20 anos, mas é nítido, né? Isso aí, esse perfil da Master, de estar atrelado. Agora, já os últimos 3 anos, já estamos com o Instituto Master, que também já está promovendo algumas ações sociais em prol da comunidade, né? Então, a gente já teve ações com as APAES, com os autistas, com as escolas, N projetos que já foram aprovados, já estão em execução, e alguns que ainda estão aprovados, mas ainda não executados.
Dá para dizer, né, categorizar que a Master é uma empresa com um belo de um senso de comunidade, né? É verdade, dá sim. Somos a principal remuneradora, não, mas a principal fonte econômica de vários municípios que estamos. E eu diria que o maior desafio nosso enquanto gestores é nós irmos formando um grupo de prepostos da companhia, um grupo de líderes que mantenha esse mesmo senso de comunidade, esse mesmo espírito. A companhia cresce. O Mário já não interage com todos nós todo dia. Vamos agregando, vamos dividindo tarefas e a empresa vai tornando a sua estrutura cada vez mais adequada ao crescimento. Não é que ela se incha, ela se adequa ao crescimento para ser possível fazer as coisas. E o desafio está em nós termos nesse grupo, e talvez esse seja o primeiro critério de seleção. Eu paro da premissa que eu trabalho, todos aprendem. Mas a índole, a personalidade é algo que é intrínseco, é do teu caráter, né? Então nós precisamos que nesse grupo estejam as pessoas que de fato se identificam com esses valores. Aí sim, aí nós vamos conseguir crescer, não ter só uma planta de abate, ter 2 ou 3, estarmos no Brasil todo, até fora dele, com o mesmo senso de comunidade. Mas lá onde está a Master, onde estão os colaboradores da Master, a liderança daquele ambiente tem que estar com esse mesmo zelo, desses mesmos valores. Aí eu acho que não vamos perder isso, por mais que a gente cresça. Moacir, queria te agradecer muito, sei que o teu tempo é corrido, mas obrigado por destinar uma parte do teu precioso tempo nessa conversa. Como eu disse para todos vocês, não é só uma conversa, é uma aula, com certeza, até porque tu é um cara que sempre soma e nos mostra uma visão diferente do que a gente analisa. Quero agradecer de coração aí, tá joia? Obrigado. A casa está sempre aberta para ti. Certamente vamos te chamar mais vezes aqui. Espero que você consiga aceitar ou adaptar teu tempo para... Tamo junto, como os fios da corda. Então tá bom. Pessoal, então estamos finalizando aqui mais essa conversa e pedimos a todos que estão conosco aí que acione o sininho aí, coloca nós como... sigam-nos para ver os próximos episódios e saber um pouquinho mais desses valores do campo que ainda hão de vir. Tá joia? Um grande abraço e até a próxima.